aquela sequência disso, né? Ele diz, não estou negando o resto, mas há uma necessidade de um encontro, né? O que nós, pentecostais ou protestantes, chamamos de um novo nascimento, né? Esse encontro. E ele diz assim, quando Deus opera em mim, eu sou capaz de reconhecê-lo como tal. E o Bento XVI disse a seguinte frase, enquanto Papa: desde o princípio do meu ministério como sucessor de Pedro, lembrei a necessidade de descobrir o caminho da fé para fazer brilhar com evidência sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. Então ele próprio entendia essa necessidade de se encontrar com Cristo. Agora, essa questão da experiência de fé é um negócio um pouco complicado, porque experiência ela pode ser empírica, onde é objetiva, onde eu consigo, mas a experiência religiosa nem tanto, né? Ela começa a caminhar por uma situação um pouco complicada, porque ela é subjetiva, ela é a minha experiência, é a sua experiência, eu não tenho como mensurar, eu não tenho como trabalhar isso de uma forma científica. Mas Moltmann ele fala o seguinte, em termos metodológicos, experiência é descobrir Deus a partir dos efeitos por ele produzidos no seu espírito. Então, eu de fato preciso ter esse encontro. E ele começa a trabalhar, e ele diz assim, no livro Espírito da Vida, percepção de Deus na, com a e sob a experiência da vida, que todos dá a certeza da comunhão, a amizade e do amor de Deus. Então, Moltmann bem depois, né, de morrer, pegou um pouquinho daquele ambiente, mas até hoje ele vem escrevendo, ele comenta disso, que a percepção é na, com a e sob a experiência. Então eu entendo Deus nesse contexto da experiência. E ele trabalha, o Moltmann ele trabalha assim, são duas linhas, é a tradição e a novidade. A tradição luta para que as experiências do passado sejam válidas para hoje, e o pessoal da novidade quer que nós venhamos a ter novas experiências, né, que geram um certo frenesi no pessoal do passado. Mas ele diz assim, o Moltmann, que sobre a fenomenologia da experiência, esse fenômeno da experiência, ele diz, é adquirir conhecimento através do contato com a realidade. E aí Bonhoeffer encaixa legal nesse contexto. E aí ele coloca entre parênteses Moltmann, através da dor, através do sofrimento, através da luta, do amor e da alegria, onde eu experimento Deus. E é o que Hebreus 5 fala, né, de Jesus que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E ele comenta e diz assim, que as experiências primárias, é ali que nascem os conceitos. É através dessas experiências, de dor, de sofrimento, de luta, de amor, de alegria, é que eu começo a gerar então os conceitos da minha vida. Moltmann rejeita a equação moderna de experiência, que diz assim, que consciência mais razão é igual a experiência. Ou seja, eu consigo ter experiência aqui, racionalizando aqui. A consciência mais a razão é a experiência. E ele diz que a experiência precisa de uma expressão. Experiência de vida é a experiência de Deus, que é o axioma moltmanniano. Enfim, aí ele comenta de onde vem essa experiência, o corpo e tal. E aí ele trabalha, Moltmann, não parênteses, né, Moltmann, mas ele trabalha o logos teológico, né, o locus teológicos. E aí ele comenta que eu faço teologia, o meu local, né, de teologia é eu mesmo, a minha comunidade, a minha igreja, e ele não descarta a universidade. Ele não diz que não, a universidade não. Tanto que ele diz assim, ele faz duas comparações. Se a teologia acadêmica não for para o meio do povo, ela perde a sua base. Né? Eu lembro que eu falei no início da diferença entre a teologia da academia e a teologia da espiritualidade, essa vida na igreja, na comunidade. Ele diz, se a teologia acadêmica não for para o meio do povo, ela perde a sua base. Sem a igreja, a teologia cristã não pode existir como disciplina universitária. Ela se desfará em ciência da religião, diz Moltmann. E ele diz o seguinte, em contrapartida, a teologia do povo perde o seu caráter racional quando não dá atenção à teologia acadêmica, ou quando despreza essas competências. Então a ideia não é descartar um ou outro, a ideia é nós conseguirmos trabalhar essa junção. E Lutero disse numa das aulas dele, uma das primeiras aulas lá atrás, ele disse, o teólogo se faz vivendo, mais ainda, morrendo e sendo condenado, e não racionando, lendo e especulando. Então a ideia de ter escolhido o Bonhoeffer, né, para trabalhar, é porque ele primeiro, de novo, o título da minha dissertação é Experiência de Fé e o Segmento de Cristo.
Ele tem um livro sobre isso, sobre o segmento de Cristo, a sua teologia, um pouquinho antes de toda a sua experiência de dificuldade, né, nos campos de concentração, ele lança o discipulado e trabalha essa questão. Mas logo depois ele finaliza a ética também dentro de todo esse ambiente. Então, a vida de Bonhoeffer, na verdade, ele tem essa experiência, essa vida de fé, no que o motivava, o que fez, como o professor falou. Eu não vou entrar, tinha algumas coisas aqui, mas eu não vou entrar na vida dele específica, eu acho que todo mundo aqui está meio que envolvido nessa questão. Mas o Alessandro Rodrigues Rocha, ele é do Sul de Minas também, Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, num artigo: na vida de Bonhoeffer, a sua história, marcou o amadurecimento da sua teologia, de sua ação ministerial e principalmente de sua ação pastoral. Poderíamos dizer, portanto, que toda a elaboração teológica de Bonhoeffer foi gestada numa experiência do Deus, que toca o humano e com ele se envolve, enviando em missão ao mundo. Então, antes o professor me perguntou o que me fez escolher Bonhoeffer, na verdade foi isso. Foi que a teologia dele, na verdade, foi gestada na sua experiência. Foi movida através da sua experiência. Então, na minha dissertação, o meu objetivo, na verdade, é analisar isso. Buscar me debruçar em Bonhoeffer, na sua história, nos seus escritos, o quanto sua experiência de fé, de fato, influencia nós hoje a seguir a Jesus. Então, eu quero procurar delimitar o que é a experiência, definir isso, os parâmetros bíblicos para isso, reforçar a necessidade de um real encontro com Cristo, para um genuíno seguimento de seus ensinamentos, analisar na experiência de fé de Bonhoeffer e sua produção teológica o quanto um de fato influenciou. Hoje falar de fé, de um Deus transcendente, para uma geração que a cada byte de download tem uma emoção nova, tem uma experiência nova, ela é desafiadora. E aí a gente pensa assim, esse Deus que está lá longe, ou é esse Deus Emanuel, que é perto, que é um Deus conosco. E aí eu gosto demais da teologia do ceguinho de João 9, quando Jesus gosta no chão, manda ele se lavar, ele volta, e aí é interrogado por todos os teólogos da época, dizendo que aquilo que aconteceu com ele não podia ser genuíno, não podia ser verdadeiro, não podia ser correto, porque aconteceu no sábado, enfim, todo aquele contexto. E a resposta dele é a seguinte: se é bom, não sei, se é santo, não sei, se é correto, não sei, só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Então ele teve uma experiência com Cristo, e essa experiência deixou marcas na vida dele. Então é dentro até desse conceito que eu quero trabalhar o segmento da minha fé, enquanto isso me leva adiante. E o próprio Jesus, depois, quando o encontra, ele diz, na verdade... Desculpa. Não, fica à vontade, por favor. É para ficar mais emocionante. Sim, claro, tem um suspense. Já retorno, tá? No final desse encontro, quando ele encontra esse ex-servo agora, e se apresenta como Jesus que o havia curado, ele diz, na verdade, antes é uma questão espiritual. Essa é a mesma coisa que acontece na nossa vida espiritual. Então a ideia é basicamente essa: é ler as obras de Bonhoeffer, fazer essa crítica, buscar essa interação, identificar essa influência na nossa jornada de vida cristã. Posso chegar à resposta de dizer que sim, e é o que eu particularmente gostaria, de poder provar isso, de chegar no fim e dizer que sim, que o resultado da vida cristã, a gente pode ver nos primeiros pais da igreja, e a teologia deles foram resultados de encontros genuínos com o próprio Cristo. É dali que nasceu a sua teologia, desses encontros, de se debruçar nesses encontros. E talvez eu chegue no fim e diga que não. E talvez Deus é um Deus, um ser transcendente, que está lá, sentado no seu alto sublime trono, impessoal, e que se relaciona conosco através de uma palavra ou de um sacramento, ou que seja. Que eu particularmente, pela minha fé, acredito que não, mas é o que a gente vai se debruçar em cima disso. A fé cristã tem sido desafiada de várias formas hoje, e nós estamos num seminário, num simpósio, que de fato é claro isso, o quão desafiadora tem sido a nossa fé enquanto fé cristã. E nós precisamos